eu tenho ministrado o sermão na Páscoa e tenho mantido uma direção, mas hoje eu quero pensar a Páscoa e a paixão de Cristo numa outra perspectiva. E eu tenho orado e pedido que o Senhor me ajude para que toda a igreja compreenda e que nós possamos sair daqui edificados. Amém, queridos? Que nós possamos sair daqui refletindo sobre a nossa vida, considerando a nossa relação com Cristo e com a sua obra. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ler o versículo 4 a seguir. Aleluia, glórias a Deus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez diante de Ti, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Ó Deus, eu creio que queres falar ao nosso coração, e nós estamos reunidos para Te ouvir, Senhor. Dá-nos a graça de ter a presença do Teu Espírito neste lugar, ministrando nas nossas almas. É a oração que eu faço para o meu bem, para o bem desta igreja e para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando estive em Jerusalém, tive o privilégio de caminhar pela Via Dolorosa, a rua por onde o Senhor passou, em direção ao Calvário, onde Ele seria crucificado. As pedras estão lá, e os peregrinos que caminham por aquele lugar passam com um sentimento de introspecção, de autoexame, de reverência. É o que a gente percebe ali. E conforme a gente vai progredindo naquele caminho, na parede das casas, dos muros, existem pedras entalhadas que indicam os eventos que tiveram lugar naquela caminhada de mais ou menos 600 metros até o Calvário. E cada um daqueles lugares onde aconteceram fatos, alguns bíblicos, outros não, cada um daqueles lugares é chamado estação. Então são 14 estações. É uma ideia muito bonita, irmãos, porque o peregrino ele vai olhando e vai lembrando a obra de Cristo, vai tendo uma ilustração. Eventualmente alguém não tem uma Bíblia na mão ou no celular, então ela vai olhando e vai sabendo o que se pensa ter acontecido. Contudo, queridos, quando eu comecei a prestar atenção na chamada Via Dolorosa, eu encontrei ali ícones que não estão na palavra de Deus. Ali está dito que o Senhor Jesus caiu 3 vezes. Mas se você for ler a palavra de Deus, você não encontrará que ele caiu uma única vez.
Os 4 evangelistas narram a morte do Senhor, a sua crucificação, a sua paixão, os flagelos, o julgamento sumário a que ele foi sujeito. Mas nenhum deles diz que o Senhor caiu. É verdade que a Escritura registra que um homem de Cirene chamado Simão, ele foi constrangido a carregar a cruz. E nós podemos especular qual a razão de chamar um estrangeiro, uma pessoa estranha àquele evento, para que carregasse a cruz. Mas lembre, é só especulação. Você pode ter uma ideia da razão, eu posso ter outra. Mas deveria ser pelo menos curioso que se Jesus tivesse caído, não aparecesse nenhuma vez aqui. Não aparece. E amados, muitas vezes eu já ministrei sobre a morte do Senhor, os seus sofrimentos, e um dia disseram que eu deveria ser um teólogo biblista, e eu até gostei, porque eu tenho muita suspeita com especulação, porque o ser humano, ele tem uma propensão natural para a idolatria, e ele quer criar coisas palpáveis, tangíveis, como se ele quisesse materializar e limitar o divino. E olhando para filmes que tratam da crucificação, para textos, para pregações, narrativas, eu tenho sido incomodado com uma ideia, irmãos, de que o ser humano parece que quer aumentar o sofrimento de Cristo. Eu pedi que a Aninha separasse uma figura para nós compartilhar com os irmãos. Aqui nós temos a ideia de alguém, de como teria ficado as costas do Senhor. Eu contei com facilidade 12 costelas. Mas se você prestar atenção, você vai encontrar mais. Eu fico pensando se uma pessoa nesse estado consegue caminhar. Então, quando eu leio sobre o chicote, e eu não vou aqui entrar nos detalhes, porque eu não pretendo reforçar essa ideia. E também não quero despregar a pregação de ninguém. Eu quero que cada um que está aqui nesta manhã seja ajudado pela palavra de Deus a ter uma revelação dos eventos que tiveram lugar naquela sexta-feira. Obrigado, Aninha. Sábado, ontem, vocês podem me corrigir, porque eu não conheço muita tradição. Foi o dia de malhar o Judas? É isso? Eu lembro quando eu era criança, a gente via nos postes da cidade, nas cercas, um Judas pendurado. Eu hoje imagino que ele estava enforcado lá no poste e também nas cercas. E as pessoas atiravam pedra no Judas e malhavam o Judas. Essa semana eu vi também um amigo meu de uma outra nação, ele publicando um texto onde ele dizia que Pilatos e Herodes se uniram para matar o Senhor Jesus. E que eles se fizeram amigos para matar o Senhor Jesus. Mas eu não encontro isso na palavra e não tem lógica, e vou explicar para os irmãos. É verdade. Pilatos mandou o Senhor Jesus para Herodes. Mas por que ele mandou o Senhor Jesus para Herodes?
Porque quando Pilatos recebe Jesus da mão de Caifás, para que ele fosse morto, inclusive eles dizem, a nossa lei não nos dá autoridade para matar alguém. Note que eles já estavam decididos a matar. Eles dizem, a nossa lei não nos autoriza a matar. É como se dissesse, trouxemos ele para que o mateis. Mas se você ler a palavra de Deus, e aqui quem tem boa memória, vai lembrar, a Escritura diz, Pilatos sabia que por inveja o entregaram. Alguém já leu isso? Notem, Pilatos não estava odiando Jesus. Pilatos não estava odiando Jesus. Ele estava como uma pessoa pública que tinha que julgar alguém condenado por um povo subordinado, que era o povo judeu. O império era romano, mas aquele povo naquele lugar era judeu. E aqueles judeus entenderam que Jesus tinha infringido a lei dos judeus, não a lei dos romanos. E por isso enviam para Pilatos, que era o governador. E quando Pilatos começa a conversar com Jesus, descobre que Jesus é galileu. Então a jurisdição é de Herodes, e por isso ele manda Jesus para Herodes. E a Bíblia diz, quando Herodes ouve que Jesus está vindo para ser julgado por ele, Herodes se alegrou, porque pensou, vou ver algum milagre, vou ver algum sinal, alguma mágica. Ele não odiou Jesus, ele ficou curioso. Ele ficou curioso. Entretanto, inquirindo do Senhor, ele não obtém nenhuma confissão. E ele devolve Jesus para Pilatos. E notem, a Bíblia diz que eles estavam brigados, que eles eram inimigos por algum motivo que a palavra de Deus não registra. E por causa desse evento, eles voltam a ser amigos. É isso que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, Herodes e Pilatos não eram inimigos de Jesus, e nem o Senhor era inimigo do império, e nem o império romano via Jesus como um inimigo. Jesus era o que para o império romano? Nada. Jesus não era nada, irmãos. E eu sei que é chocante você ouvir isso. Por quê? Porque sabemos que Jesus é Deus, amém? Ele é o nosso Salvador. Mas eu pergunto para vocês, Herodes e Pilatos sabiam disso? Eles não sabiam. Eles não têm essa noção que nós temos, não têm a revelação que nós temos, não estavam dentro de uma cultura cristã. Para eles Jesus não era nada. E Pilatos insiste, uma vez que Jesus volta, insiste. E quando ele está insistindo, ele diz para o povo, eu não achei nesse homem nenhum crime. Ele fala, está na Escritura. Os irmãos já leram isso? Pilatos diz, eu não achei nesse homem nenhum crime. Os irmãos começam a perceber que há um esforço para piorar a situação. Ele diz, eu não achei nenhum crime. Quando ele está inquirindo o Senhor Jesus, a sua esposa, a esposa do Pilatos, a esposa do governador, chega para ele e fala assim, não te intrometa na questão deste justo. Notaram que ela começou a ter revelação? Não te intrometa na questão deste justo, porque em sonho muito me afligi por causa dele. O amor de Jesus estava lá espalhado, no meio de toda aquela confusão. E Pilatos, por fim, diz para o Senhor Jesus, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para mandar te crucificar? Por que não me respondes? E Jesus diz, nenhum poder teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. E quando Pilatos ouve isso, a Escritura diz, desde aquela hora, ele fez de tudo para soltá-lo. Os irmãos leram isso também. Notem, irmãos, isso é a palavra de Deus. Pilatos não é inimigo de Jesus,
Herodes não é inimigo de Jesus. E nós precisamos compreender isso, porque há uma discussão se quem matou Jesus foram os judeus ou se foram os romanos. Há uma outra discussão. Se o Senhor Jesus teria sido morto com 3 ou 4 cravos. Porque a imagem que nós normalmente temos e vemos, a que é mais popular, ela mostra o Senhor cravado nas suas mãos. E mesmo sobre isso não há concordância, porque alguém diz que se o Senhor fosse pregado na palma da mão, como nós pensamos, o peso o arrancaria da cruz. Então alguns dizem que ele foi pregado no pulso. E não somente isso, nós entendemos que ele foi pregado assim, não é verdade? Os pés um sobre o outro, um cravo traspassando. Então seriam 3 cravos, um em cada mão e um atravessando os 2 pés. Mas irmãos, restam 4 cadáveres, 4 esqueletos, o melhor, que datam de mais de 1900 anos, ou seja, esqueletos de dentro do Império Romano, de pessoas crucificadas. Mas só 2 deles ainda têm os cravos. Eu pedi para a Aninha separar, por gentileza, uma foto que mostra o cravo traspassando o osso. Esse é um dos 2 que restaram. E, irmãos, não está sobre o pé como nós pensamos, está no calcanhar. Obrigado, Ana. E por causa disso, então, há uma ideia de que o Senhor de fato foi pregado nas suas mãos ou nos seus pulsos 2 cravos, mas os pés teriam sido pregados um de cada lado do madeiro, atravessando o calcanhar. E se foi assim, então foram 4 cravos. E por isso, nesta manhã, irmãos, eu coloquei o título desta reflexão como o 5º cravo. Porque, irmãos, nós queremos malhar o Judas. Nós queremos detestar Herodes e Pilatos. Nós queremos detestar Anás e Caifás. Nós queremos odiar os soldados. E percebam uma coisa, quando nós estamos nessa contemplação, é como se nós estivéssemos fora da cena, repararam? Parece que estamos olhando no horizonte, o Senhor sendo crucificado, um monte de pessoas que o odeiam, e nós não temos absolutamente nada a ver com aquilo. Eu fico com a impressão que há muito esforço para piorar a tragédia que o Senhor sofreu por causa de mim e por causa de você. Parece que há um esforço para tornar Judas pior, Anás e Caifás pior, Pilatos e Herodes piores, os soldados terríveis. Irmão, se você lê Lucas, na parte em que diz que os soldados zombavam do Senhor, está escrito que, pegando uma vara com isopo, uma tradução pode trazer esponja, a ideia é a mesma, é uma planta que cumpria esse papel, e diz que molhando no vinagre, zombando, davam para Cristo. Isso está em Lucas. Mas se você ler João diz que Jesus teve sede, e disse, tenho sede. Um soldado molhou uma vara com uma esponja no vinagre, e deu para o Senhor. Irmãos, para nós pode parecer estranho, por que deu vinagre? Irmãos, na verdade, a palavra que é traduzida por vinagre
ela designa um vinho de qualidade inferior, misturado com água, que era a bebida comum da pessoa pobre e dos soldados. Você pode ler, diz que havia lá uma vasilha com vinagre, e molhando nela a esponja, deu para o Senhor. Ou seja, lendo em João, o que se vê é misericórdia. O soldado ficou compadecido do crucificado e deu uma esponja. Mas, irmão, você não precisa concordar comigo. Você pode escolher Lucas, não tem problema. Você pode dizer, estavam zombando. Você pode crer em João, um ato de misericórdia. Mas agora, aquele arqueólogo Rodrigo Silva, ele achou uma maneira de piorar o que já era ruim. Porque quando você lê sobre os banheiros romanos, os banheiros públicos, eu sentei em Jerusalém num banheiro desse tipo. Tem lá, é público, é no ar livre, ao ar livre. As pessoas sentavam nesses assentos de pedra. Havia uma pequena valetinha onde circulava água. E as pessoas não tinham essa discrição que nós temos. Então podiam sentar vários homens juntos. E os banheiros eram mesmo, todos juntos. E depois que a pessoa se aliviava, ela se limpava com uma vara em cuja ponta tinha uma esponja. É história. E depois que ela usava, essa vara com a esponja era colocado dentro de uma vasilha onde tinha vinagre, certamente por causa do mau cheiro. E outras pessoas iam usar a mesma vara com a mesma esponja. E sabe que conclusão que o Rodrigo Silva chegou? De que foi essa vara que colocaram para Jesus beber. Os irmãos percebem que há um esforço continuado, incontido, incessante, crescente, de piorar o sofrimento de Cristo. E sempre parece para mim que estamos assistindo uma cena. Irmãos, ninguém ache que eu estou tentando diminuir o sofrimento de Cristo. Nunca pense isso. Porque o profeta Isaías, para descrever o que o Senhor Jesus padeceu, ele usou as palavras enfermidades, dores, aflição, opressão, ferida, transgressão, iniquidade. Ele foi moído. Essas palavras são suficientes para descrever alguém em profundo sofrimento? E amados, a palavra de Deus diz em Lucas que quando o Senhor Jesus está no Getsêmani, ele faz uma oração em profunda agonia. Há tanta intensidade, tanto sofrimento na oração. Aqui quem já sofreu numa oração, angustiado, aflito, talvez tenha noção do que é. Você está gemendo diante de Deus, esperando por um milagre, rogando por um milagre. Assim estava o Senhor lá no Getsêmani. E a palavra de Deus diz que por causa dessa profunda agonia, ele suou gotas de sangue. Um fenômeno raríssimo, conhecido como hematidrose. Enquanto ele orava, os vasos capilares se romperam e verteram junto com o suor, misturou-se a sua lágrima, o seu sangue. E ele dizia, Abba, Pai. Essa expressão Abba, ela é usada pela criança pequena, é aramaico. Uma criança pequena falaria assim, Abba. Às vezes até nossos filhos pequenos já usaram essa expressão, porque parece que ela é natural para a criança. Ele faz este tipo de oração, Abba, Pai. Como se falasse paizinho. Se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. E quando você presta atenção na redação de Lucas, o Senhor ora e diz, afasta de mim. Não é só que eu não beba, afasta de mim.
E aqui outra vez me parece haver um equívoco. Muitas pessoas imaginam que quando o Senhor Jesus estava dizendo, afasta de mim esse cálice, que eu não beba, limitam-se a pensar no sofrimento físico do Senhor. Ele sabia que seria morto, sabia que seria crucificado. Então acham que Jesus estava pedindo que esse sofrimento lhe fosse afastado, mas não é. Irmãos, e quando olhamos essa cena, quando olhamos sobre Judas, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, os soldados, nós somos movidos de íntima compaixão por Jesus, já notaram? O cristão, ele se enche de misericórdia por Cristo, uma perversão do caminho da graça. Porque nós nos ausentamos da cena. Então parece que nós não estamos lá. E nós ficamos com misericórdia de Cristo. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Que não somos nós que temos misericórdia de Cristo. O texto diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, não somos nós que temos misericórdia de Cristo. Deus teve misericórdia de nós. Aleluia! E não achem que foram os soldados, ou Judas, ou Anás. Qual foi o motivo daquele castigo? Qual o motivo do chicote? Os meus pecados. Eu também estava lá. Você também estava lá se você o recebeu. Os seus pecados estavam lançados sobre Cristo. E é por isso que ele orou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, não era a agressão física que o angustiava, mas sendo um Deus santo, o Filho, sempre em santidade, agora nossos adultérios jogados sobre ele, as fornicações, as blasfêmias, todo o lixo, toda a lama da humanidade, os homicídios, os genocídios, os holocaustos, tudo sobre Cristo. Eu não sei se alguém aqui alguma vez já foi injustiçado. Quando alguém atribui para você uma falta que você não cometeu. E você não pode se defender. E você acaba levando aquela fama, mas não foi você que fez. Mas não adianta falar. Quem já sofreu isso tem uma pálida noção do motivo da oração de Cristo, dizendo, afasta de mim. Não é só que eu não beba, afasta de mim. Porque agora todo aquele mal recairia sobre ele. E quando ele está crucificado, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui novamente, irmãos, há uma ideia de que o pai não conseguiu aguentar ver o filho todo cheio de sangue, todo ferido, todo injustiçado. Vejam que outra vez a ideia recai sobre a questão física, mas vejo que a palavra de Deus diz, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Os irmãos entendem o que estava acontecendo? Os nossos pecados estavam sobre Cristo. Todas as nossas transgressões e iniquidades sobre Ele. E quando
Pai o vê, o Pai afasta o rosto, porque as nossas iniquidades, elas fazem divisão entre nós e Deus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus foi culpado para que nós fôssemos inocentados. Ele foi acusado para que nós saíssemos livres. É isso, irmãos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E nós temos experimentado esta vida, e sabemos que Cristo é real em nós. O nosso coração não está pesado, ainda que pecadores. O nosso coração não está aflito, ainda que maus. O nosso destino, ele não é para baixo, apesar das inúmeras escolhas equivocadas que fizemos. Cada um neste lugar sabe, eu estou caminhando para a glória. E por que isto é possível? Porque Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Aleluia! Aleluia! O resultado do pecado é separação de Deus, mas nós não nos sentimos assim, nós sentimos amados de Deus, porque Cristo sofreu a separação em nosso lugar. Aleluia! Aqui muitas pessoas já experimentaram curas. Eu sou uma pessoa muito agraciada. Poderia contar muitas curas que Jesus operou em mim. A enfermidade advém do pecado. E por que eu fui curado? Porque o texto diz: Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades, as nossas dores. E Isaías já adianta, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Notem que Isaías já falava sobre isso. É como se nós colocássemos a culpa em Deus, a culpa em Judas, por isso que batem no Judas. Judas é mau, eu sou bom. A Escritura diz que não. A Escritura diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Esta manhã eu quero te convidar. Deixe Judas, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, deixe os soldados em segundo plano. E note que a tensão, aleluia, a tensão é entre nós e Deus. A tensão é entre nós e Cristo. E por isso eu coloquei nessa reflexão esse título, o quinto cravo, porque nós queremos saber os cravos, quantos foram, os açoites, quem o matou. Queremos odiar aquelas pessoas, mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que somos nós, e inclusive diz assim: sepultados com Ele no batismo. Olha só. Quando nós fomos batizados, nós nos associamos com Cristo na sua morte. Nem todos têm noção do que é o batismo. E também isto é revelação, não é algo literário, não é intelectual, é espiritual. Muitos não têm noção, mesmo que se explique, porque é uma obra do Espírito Santo. Mas quando você disse eu quero ser batizado, você estava dizendo eu quero me associar ao Nazareno na sua morte. É isso. E assim como ele foi sepultado, também o nosso homem velho é sepultado. O homem do pecado é sepultado. Aleluia. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Hoje é o domingo da ressurreição. Aleluia! Nós já não somos mais deste mundo. Aleluia! A salvação de Deus encheu a nossa vida.
Nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Essa ideia, ela permeia outras passagens da palavra de Deus, que nós nos identificamos com Ele na sua morte, então também seremos ressuscitados à semelhança da sua ressurreição. E a Bíblia diz que aquele que se associa com Ele na sua ressurreição já não morre mais. Aleluia! Nós somos ressuscitados pelo poder de Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Diga todas as ofensas. Aleluia. Os pecados estão perdoados. Aleluia. A transgressão foi desfeita. Aleluia. Todas as ofensas. Havendo, olhe agora, riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Aqui vários intérpretes dizem que esse texto nunca é traduzido como a lei, que usaria a palavra nomos. Nunca usa essa palavra. Nunca traduz como a lei, porque quando você lê pode dar a impressão que está se referindo à lei, mas não é disso que trata. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. A lista dos nossos pecados. E se alguém prefere a ideia de que está tratando da lei, você já me viu falando, e eu não posso dizer para você, mas falo por mim. Quando eu leio os 10 mandamentos, o que eu encontro lá é a lista dos meus pecados. Eu vejo a minha alma pecadora em todos eles. Mas aqui diz que ele riscou a cédula. Riscou. Aleluia, bendito seja o nome de Cristo Jesus. Riscou a cédula que de alguma maneira nos era contrária, nos acusava diante de Deus, diante do Deus Santo. Não há mais uma lista de pecados contra você. O Senhor Jesus riscou, apagou com a sua obra. E diz assim: e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pá, cravou. É o 5º cravo, os nossos pecados. Eu não saberia dizer com certeza se foram 3 ou 4, mas eu vejo aqui um cravo espiritual da obra suficiente e bastante de Cristo, cravando a lista na cruz. E é por isso que quando ele morre, a sua última palavra é tetelestai, que significa a dívida foi paga. Aleluia. A acusação, ela foi removida. O saldo devedor está solvido. Está pago, não deve mais nada. É por isso que a Escritura diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E há uma pergunta que nós precisamos fazer e considerar nesta manhã. Se Cristo morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, estaríamos nós dispostos a também morrer para o pecado? E vou repetir essa pergunta. E eu gostaria que o Espírito Santo me ajudasse e que você nunca a esquecesse. Se Cristo morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, estaria você também disposto a morrer para o pecado? Porque a Escritura diz: aquele que quer fazer-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é possível achar que pode conviver com o pecado deste mundo, pode viver voltado para o pecado, para o erro, e ainda assim ser amigo de Deus. Há muitas pessoas nesse engano.
um engano terrível de Satanás. Quem dera as pessoas fossem perturbadas pelo pecado, porque então despertariam, mas entram num sono, acham que está tudo bem, sem considerarem que estão caminhando para o inferno. Aleluia, aleluia. De qual pecado você gostaria de se despedir nesta manhã? Aleluia. Esta é uma manhã de reflexão. Pense por um instante. Qual pecado nesta manhã você gostaria de deixar para trás? É a música mundana. Irmãos, eu conheço músicas mundanas muito bonitas. E algumas são mais corretas que alguns hinos, que são teologicamente equivocados. Mas eu percebo que, ouvindo a música mundana, mesmo que a letra não tenha agravo, ela funciona como uma esponja, vai esfriando o crente, vai esvaziando o crente. É como se afastasse a presença do Espírito Santo, que ativa a nossa consciência diante do pecado. E se a pessoa não voltar atrás, ela vai para um segundo nível mais baixo. Eu tenho ouvido falar de cristãos que ouvem funk. Irmãos, é só você ler. Tem ímpios dizendo que não deveria ser permitida essa música. Ímpios falam isso. Porque na sua letra, que eu não me arriscaria a chamar de poesia, ela torna a mulher menos que um bicho. Afronta a Deus, zomba das coisas santas. Quem já conviveu com um vizinho que ouve isso sabe muito bem do que eu estou falando. Na mesma música, eles falam de Cristo, de Deus, aí soltam blasfêmias, palavrão. É uma afronta maligna contra Deus a cristãos que ouvem isso. Você não gostaria de fazer desta manhã a sua manhã para dizer: minha alma, eu quero caminhar para a glória. Quero caminhar para a glória. Há uma parte dos crentes que acham que o cristão ele pode manter uma relação sexual antes ou fora do casamento. A palavra de Deus condena. Mas vivem em paz, parece que está tudo bem. Caminhando para o inferno, dando glória a Deus. Você não gostaria de fazer desta manhã a sua manhã? Talvez você se assuste. Há cristãos que assistem filmes pornográficos, financiando a prostituição, financiando a exploração de pessoas. Se é o seu caso, você não gostaria de fazer desta manhã a sua manhã? Esta é uma manhã maravilhosa. É a manhã da ressurreição. Talvez você até já se identificou com Cristo na sua morte. Agora você precisa se identificar com Ele na sua ressurreição. Falar: eu quero viver novidade de vida. Quantos cristãos que mentem, celebram o dia da mentira, acham graça, acham bonito. Jesus falou: o diabo é o pai da mentira. Essa pode ser a sua manhã. Você pode fazer isso no culto de passagem de ano, mas seria fantástico se fosse hoje e você dissesse: ó minha alma, a mentira não terá mais poder sobre a minha vida, porque eu vou ressuscitar nesta manhã, pelo poder da obra de Cristo Jesus. Talvez você é uma pessoa que fala palavrão, palavra de calão, insultos, coisas baixas, imorais. No meio da sua conversa, isso flui. A Escritura diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que serve para edificação. É bastante provável que nesta manhã, cada um que me ouve aqui, tenha sido batizado. Então já associou-se com Cristo na sua morte.
Mas esta é a manhã da ressurreição. Você pode dizer: eu quero ressuscitar com Cristo, eu quero me levantar. E a palavra que diz que o pecado não terá domínio sobre a minha vida, ela me achou nesta manhã, e eu quero que ela me ache. Eu quero voltar as costas para o mundo e caminhar para a glória em Cristo Jesus. Eu dei alguns exemplos. Eu não pretendo adivinhar o seu pecado, e nem quero que você me conte, e nem vou te chamar à frente, porque não preciso tentar adivinhar o que você faz de errado, os caminhos por onde você anda. Eu não preciso disso. O Espírito Santo está aqui, iluminando a palavra, e eu sei no meu coração descansa na certeza que a presença do Espírito é poderosa neste lugar, nesta manhã, para sondar o seu coração, e com certeza Ele iluminou áreas da sua vida que eu não falei delas, mas o Senhor te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Aleluia. Nós podemos orar. Aleluia, nós podemos orar. Eu gosto muito da Páscoa. Eu gosto muito da Páscoa. E lá em casa tem muito chocolate, graças a Deus. E não vou falar para você o desenho do chocolate, senão você vai se assustar. Mas chocolate, irmãos, eu como de diversos desenhos, eu não tenho problema com isso. Eu gosto muito do domingo da Páscoa. Eu gosto da esfera, do ambiente. Mas, irmãos, Páscoa é aqui. É aqui. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Nós podemos orar. Quem sabe nós pudéssemos inclinar a cabeça. Peça ajuda do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajude. Ilumine meu coração. Ilumina minha alma, Senhor. Ilumina os pontos escuros do meu ser. Onde ainda há trevas, eu não quero mais as trevas. Tei farai. Diga: Espírito Santo, onde há o pecado, eu não quero mais. Eu quero ressuscitar com Cristo. Esse é um momento muito particular. Você e Deus. Você e Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Satanás tem trabalhado para roubar ovelhas deste aprisco. Satanás tem atirado com força, tem asseteado contra meu irmão, minha irmã. Mas o teu amor nos achou outra vez. A tua graça nos achou outra vez. E a luz da tua palavra indicou áreas na nossa vida que não estão bem. Onde está o pecado, onde está a iniquidade, onde está a transgressão. E nós estamos agora nos curvando na tua presença e dizendo: Hosanas, nos salve. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, nos salve, nos salve. Não desista de nós, Senhor, nos salve, nos ame mesmo, nos liberte mesmo. Ó Senhor, aviva a nossa consciência. Aviva a nossa consciência a respeito das obras mortas do pecado. E liberta, Senhor, nesta manhã a alma cativa. Quebra as algemas, quebra as correntes. Para que aquela palavra que diz que o Senhor riscou a dívida seja verdade na vida de cada um que ouviu a palavra. Ó Deus, abençoe-nos com a tua salvação, Senhor. É a oração que eu faço e é a oração que esta igreja faz.
Precisamos da tua ajuda. Precisamos desesperadamente do poder da tua palavra, da manifestação do teu Espírito. Vem nos lavar no teu sangue precioso. Vem santificar a nossa vida, consagrar-nos para Deus. Ó Deus, abençoe cada um nesta manhã que ouviu a palavra. Eu oro assim, Senhor, para o bem desta igreja, para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.